Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro, e o tema do estudo de hoje é a Grande Tribulação. O texto bíblico que baseia o estudo de hoje é Marcos capítulo 13, verso 19. Aqui, o evangelista Marcos registrou as seguintes palavras de Cristo: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Marcos capítulo 13, verso 14, com sua predição sobre o abominável da desolação, é uma espécie de ponto de apoio em torno da qual gira o capítulo. Esse texto que lemos no início, Marcos 13, 19, também marca um ponto de transição, pois fala de uma grande tribulação que não teria igual desde a criação do mundo. Seria uma perseguição maior e mais extensa do que a que ocorreu na queda de Jerusalém. O tempo verbal de Marcos 13, 19 também muda para o futuro, apontando para eventos ainda mais distantes da época de Cristo. Assim, como em Marcos capítulo 13, verso 14, nos leva à profecia de Daniel 9, a grande perseguição descrita em Marcos 13, do verso 19 a 23, remete às profecias de Daniel capítulo 7 e capítulo 8, que predizem que o poder do chifre pequeno perseguiria o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, o que está escrito em Daniel capítulo 7, versículo 25. Esse período profético de 1.260 dias simbólicos equivalem a 1.260 anos literais, como explica claramente os textos de Números, capítulo 14, verso 34, e Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Esse longo período se estendeu de 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo, ano em que Napoleão enviou seu general para levar o Papa cativo. Durante esse período de 1.260 anos, o poder do chifre pequeno perseguiu e matou aqueles que não concordavam com seu sistema de governo eclesiástico. Já o Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 20, diz que a perseguição do povo de Deus teria seu tempo diminuído. Essa passagem afirma: se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Muitos usam esse texto para falar que os dias de hoje estão correndo mais rapidamente. Só que esse não é o propósito dessa passagem. A perseguição diminuiu após a reforma protestante. À medida que o poder do chifre pequeno diminuía, mais pessoas aderiram às reformas espirituais. Mas o poder do chifre pequeno aumentaria novamente, como nós vemos em Apocalipse, capítulo 13. Jesus alertou sobre a ameaça dos falsos cristos e falsos profetas, que surgiriam antes que ele voltasse. E concluindo nosso estudo, Jesus advertiu seus seguidores para tomarem cuidado com eles. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu deixo com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é Marcos, capítulo 8. Esse é o Reavivados por Sua Palavra, o programa de leitura onde se lê um capítulo da Bíblia por dia. Que o Todo-Poderoso, o Espírito Santo, que está aí do seu lado, te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.